Boa noite para quem está chegando, boa noite, amigas e amigos da história. Boa noite, gente que gosta de ler sobre história. Boa noite, gente que tem prazer de descobrir coisas através da história, de se conhecer através da história, de conhecer melhor o seu país, as suas origens, de onde vem, todas as heranças que nós temos, as tradições que nós consumimos, das quais bebemos, né, como se fossem o melhor vinho, mas muitas vezes elas também têm muito veneno. Enfim, todos nós que somos desse país complexo que é o Brasil, que a gente tenta entender, analisando de todos os lados. E esse nosso curso que estamos começando, ele procura investigar, ele procura nos fazer pensar sobre um desses temas que é talvez um dos mais importantes na vida, no cotidiano de nós todos brasileiros, que é a questão da sexualidade, a questão do desejo, a questão dos corpos, né? Para onde estamos indo? A sociedade está se transformando. E a pergunta, da onde isso vem? A verdade é essa. Para onde vamos, não sabemos. Para onde estamos indo, estamos vivendo em transformação, em movimento. Mas da onde tudo isso vem? E justamente esse curso pretende dar uma resposta, não uma resposta definitiva, porque nada é definitivo em história. Eu digo sempre que fazer história, a gente tem que conjugar no gerúndio, estou fazendo história, porque todos nós estamos fazendo história de alguma maneira, através das pesquisas que fazemos, através dos livros que lemos, através da intimidade que temos com esses temas. Enfim, todos nós, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vivência, na nossa existência, quando olhamos para trás a trajetória dos nossos antepassados, estamos fazendo história. Então esse curso, volto a dizê-lo, em 52 aulas, que é convidar todo mundo a pensar por quê e da onde, quer dizer, da onde vem essa, eu diria, essa herança que se nos cola à pele e que tem a ver com usos e costumes, mas tem a ver também com as mentalidades e a compreensão, né, que tiveram os nossos ancestrais nos diferentes momentos da história sobre a sua sexualidade, sobre o uso dos seus corpos, sobre o gozo, o prazer e o desejo. Esse curso aborda vários temas, né? Eu começo puxando a coisa lá do período colonial. É um curso que se divide em 4 partes, né? Pegamos bem o período colonial, que é a matriz, como dizem vários historiadores europeus, e eu, por ter estudado junto com um deles, o Jean-Louis Flandrin, acabei adotando essa tese de que nós todos vivemos uma dupla moral, e ele se perguntava como é que essa dupla moral se constrói, e eu tentei responder isso em vários livros, inclusive nesse último, que é esse do qual nós vamos falar. Depois nós caminhamos um pouco para a questão do império, onde nós já temos rupturas, quer dizer, daquele universo que é um universo extremamente carente, mestiço, extremamente rural, onde a urbanidade estava começando a se organizar, onde não havia água, né, onde os desejos eram muito rapidamente preenchidos, onde as famílias eram famílias mestiças, como dizem vários historiadores, famílias que viviam amancebadas, amaziadas, concubinadas, como é que se vivia a questão da sexualidade dentro dessas famílias, enfim, dentro de um regime de trabalho terrível. A questão da nossa terrível escravidão também é abordada. Enfim, nós temos aí no universo colonial a matriz, né, de vários comportamentos que depois vão sofrendo rupturas ou não ao longo dos tempos. O império é a emergência do romantismo, é a emergência da privacidade, tal como nós a entendíamos até bem pouco tempo atrás, antes da chegada das redes e da internet. É o momento da casa, é o momento do lar, é o momento da construção de estereótipos fortíssimos para homens e mulheres, estereótipos fortíssimos do seu comportamento dentro da sociedade, comportamento que não pode ser quebrado, a não ser pagando-se um preço muito alto. Então nós temos esse século XIX que transborda de adultérios, que transborda de uma prostituição organizada, que transborda de fetiches, que transborda de figuras literárias, então super interessante e gostoso de estudar. Depois começam a chegar as grandes mudanças, não só porque os regimes políticos vão mudando, é a queda do império, é o fim da escravidão,
mas porque o Brasil tem vontade de ser moderno. E essa modernidade é uma aspiração que vai fazer com que muitos brasileiros identifiquem a República à modernidade. Depois, rapidamente, vão descobrir que não era bem assim, mas, de qualquer maneira, há aí um momento de grande ruptura e, sobretudo, uma ruptura que é alimentada pela tecnologia, uma tecnologia que não tinha chegado ao Brasil, mas que era uma aspiração, todo mundo queria ser moderno também, no uso do trem, no uso do Zeppelin, no uso do telefone, no uso do rádio. Então, tudo isso também vai impactar violentamente a fotografia, o cinema, né? Sobre as maneiras de dizer o amor, sobre as práticas amorosas, sobre aquilo que as pessoas vão entender, como se dar, como se relacionar. Então nós temos esse momento que é um momento extremamente rico também, onde as imagens começam a pipocar e aí o desejo, a sexualidade não é mais a imaginação, não é o que se imagina, não é o que se aspira, não é o que está dentro da cabeça das pessoas, mas é aquilo que elas começam a ver na pornografia, ver no filme pornô, ver na rua, ver nas mulheres se despindo, enfim, caminha-se agora para um outro momento. E eu digo sempre que, embora essa não seja uma data absolutamente consolidada pela historiografia, porque essas datas não existem, são sempre os processos que marcam as transformações. Eu lembro que os anos 50 e 60 são anos também de grandes mudanças, com a chegada da ditadura, com a chegada da censura e com a chegada de uma nova maneira de viver, né? Alguns autores se referem ao American Way of Life, essa maneira americana de viver, estribada no consumo, estribada, enfim, na noite, estribada na droga, estribada numa maneira diferente e extremamente liberal de se entregar sexualmente. Então nós vamos ter aí realmente mudanças radicais com uma resposta extremamente conservadora da sociedade. Então entender esses percursos, entender como é que nós brasileiros navegamos através disso, nada definitivo, mas instigando ideias, instigando debates, instigando pesquisas, né? Porque o gostoso também desse curso é que ele se baseia sobre uma documentação que é fascinante, uma documentação variadíssima que valoriza a existência dos nossos arquivos aqui no Brasil, que valoriza a documentação enorme que nós temos para estudar a sexualidade. Então o percurso é esse, é um curso em onde nós vamos avançando cronologicamente através dos tempos, vamos descobrindo, né, junto com os protagonistas de algumas situações, o que aconteceu, o que mudou, mas ficamos também perplexos de ver que muito pouca coisa mudou, né? Que os vários patriarcados, lembro sempre isso, não é só o patriarcado ocidental cristão, mas é também a presença do patriarcado africano, ou africanos no plural, a presença do patriarcado dos povos originários, que vai se juntar para se dar as mãos e colocar a mulher dentro, né, desses papéis dos quais eu falava, que vão se definindo, se consolidando cada vez mais até vir a grande explosão, a grande ruptura dos anos 60 e a revolução sexual da pílula. É a violência que sempre marcou as relações entre homem e mulher, com um aspecto sobre o qual nós pensamos pouco. A violência fazia parte do papel masculino. Ele, para ser homem, ele tinha que ser um homem violento. E de como é que isso tudo começa a se diluir a partir da segunda metade do século XX. Mas a violência ficou, né? O padrão ainda está aí. É preciso apagá-lo. E apagá-lo como? Apagá-lo através de uma consciência que eu considero uma consciência cidadã da qual a história faz parte, porque é a história que nos elucida, né, sobre como é que esses padrões se constroem, nos ajudando a desconstruí-los depois. Medi, já temos dúvidas aqui. Antes da gente entrar com a primeira dúvida da Cecília, queria que você falasse sobre a bibliografia, se só tem referência sua, como é que é essa bibliografia do curso? Nossa, jamais faria esse pecado, jamais cometeria esse pecado de só botar livro meu, de jeito nenhum. Bibliografia é enorme, vocês vão ver que ela contempla todos os estudos que foram feitos ultimamente, sobretudo a respeito de uniões, de casamentos, de vida familiar,
né, de história do cotidiano. Então é realmente uma bibliografia muito abundante, com muitos colegas que se debruçaram e dos quais eu me valho, invoco sempre em todos os meus livros. Eu tenho esse cuidado de estar conversando com os meus colegas. E não só isso, mas à medida que a gente entra no século XX, né, a documentação deixa de ser aquela documentação que a gente acha mais nos arquivos históricos, e é uma documentação que a gente vai achar nos arquivos de jornais, nos arquivos de revistas, nos cinemas, na música, né? Tudo isso começa a temperar as informações históricas que nós passamos. E junto com a bibliografia, né, o curso oferece também, eu tive o cuidado de anexar muitos documentos referenciados que estão lá na Biblioteca Nacional, né? Então, por exemplo, quando se fala de uma revista pornográfica como o Rio Nu, da qual falei na semana passada, estão lá as referências, vocês amanhã quiserem numa aula introduzir, imagina o Rio Nu, né? Com esse nome, aquelas senhorinhas todas vestidas até o pescoço de uma meia cor de carne, tudo muito alusivo, as palavras mexiam mais com a imaginação do que a própria imagem, enfim, mas está lá para quem quiser mostrar, para quem for professor, para quem quiser introduzir isso no trabalho de final de curso, para quem quiser introduzir isso na sala de aula para começar uma discussão. Então esses documentos estão lá à disposição de vocês, basta entrar na biblioteca digital da nossa queridíssima Biblioteca Nacional, sem a qual nenhum de nós sobrevive, para ter acesso à documentação. Vamos lá, primeira dúvida da Cecília Neves. Ela gostaria de saber como é a relação de maternidade e a sexualidade dos casais. Mudou muito, né, Cecília? Mudou muito, porque isso nós até comentamos rapidamente na semana passada, e o curso vai se debruçar sobre isso. Nós vamos ter uma aula exclusivamente sobre a mudança na sexualidade dos casais. Ela foi no período colonial, extremamente vigiada pela igreja, e pela ideia de casamento, de família, a Sagrada Família, Nossa Senhora, São José, o Menino Jesus, as posições dentro da relação sexual. Ela se transforma no século XIX, e agora o padre sai de cena, e quem entra em cena é o médico, que vai começar a pilotar a sexualidade dos casais. Depois, no século XX, quem entra em cena não é mais o médico, é o médico sim, mas junto com quem? Com o Estado brasileiro, que vai ter um projeto de aumento da população brasileira, e vai começar a distribuir cartilhas educacionais nos colégios, e vai deixar a publicação de manuais de casamento para que os casais entendam melhor o que eles têm que fazer ali no leito nupcial. E depois o grande boom, a grande transformação que chega depois da invenção da pílula, depois que a pílula é disseminada, é distribuída, é democratizada no Brasil, momento em que as mulheres entendem que sexo não era só para fazer filho, né? Era também para ter prazer, era também para chegar ao orgasmo, era também para ter uma relação amorosa, de descoberta e de igualdade. Então nós temos momentos muito diferentes que nós vamos visitar ao longo do curso. O Paulo fez uma pergunta bem específica. Ele gostaria que você comentasse sobre as práticas sexuais que as polinesas teriam introduzidos. As polonesas. Polonesas, isso, saiu escrito. As escrito. prostitutas polonesas, tá ótimo. Olha, Paulo, tem um livro maravilhoso sobre essas prostitutas polonesas, que obviamente eram vendidas aqui no Brasil como francesas, né? Independente dos nomes que elas tivessem, Sara, Ana, o que fosse, chegava aqui e elas viravam Fonsecote, Mimi, Cocote, era tudo nome francês, porque o rafinamento sexual era, na cabeça dos brasileiros do século XIX, que adoravam a França, né? Que achavam, como Joaquim Nabuco, que dormir com uma francesa era dormir com a França inteira. Então, essas mulheres que vinham do leste europeu, elas são chamadas de polonesas, mas elas podiam ser húngaras, né? Elas podiam ser de vários países ali do leste europeu, da Alemanha do leste. Elas vinham trazidas para o Brasil através de um tráfico organizado. Acabou aquela prostituição que nós tínhamos no século XVIII, início do XIX, onde nos ungus,
cruz, ou então nas casinhas, que era o nome que se dava a esses locais de encontro, né? As mulheres se vendiam, havia sim lenocínio, mas não tão bem construído, tão bem organizado. São organizações internacionais. No meu livro História do Amor no Brasil, eu mostro inclusive que havia uma dependência amorosa muito grande dessas mulheres em relação a quem as cafetinasse, né? Ao cafetão. Então muitas delas se envolviam, eram apaixonadas e por isso vinham, e por isso trabalhavam, e por isso achavam que um dia poderiam comprar a sua liberdade, exatamente como no cinema americano, gozado como o cinema acaba copiando tanto a realidade. E essas mulheres, obviamente, uma grande parte delas era judia, e foi criado depois um cemitério para elas, porque elas não podiam ser enterradas junto com os católicos, e essa tese magnífica justamente trata do percurso dessas mulheres que vieram ganhar suas vidas, que vieram batalhar aqui. Muitas delas vão para a Argentina. Há trabalhos também similares sobre essa migração forçada de mulheres, né, que eram vendidas para se prostituir e ao mesmo tempo para sobreviver, tanto no Brasil quanto na Argentina. Então, essas polonesas que aqui viravam rapidamente francesas, eram vistas nas grandes casas de chá a partir das 5, 6 horas da tarde, onde elas se exibiam então com políticos influentes, onde elas se exibiam com intelectuais. Eram muitas delas mantidas a champanhe, a joias, né? Essa é uma figura literária, inclusive, que a gente tem visto aí reproduzida em vários romances históricos, dessa prostituta que vem ganhar a vida no Brasil e que sobe na escala social. Nós vamos ver esse fenômeno também, não apenas no Rio de Janeiro, que está muito bem reproduzido em várias teses, em vários trabalhos, mas na Amazônia, quando da exploração da borracha. Né? E muito interessante também, quando a crise da borracha ocorre e Manaus começa a se esvaziar, né? Um dos primeiros grupos que partem são justamente dessas prostitutas europeias que vieram fazer vida no Brasil, enriquecem aqui graças aos donos dos grandes seringais, e com a crise da borracha voltam para a Europa. Então podemos abordar isso de várias maneiras, mas a prostituição do período colonial é uma, a do século XIX é outra, né? E a do século XX é outra, porque eu mostro isso também no curso, né? É a prostituição da universitária, da menina que mora no interior e que deu um mau passo, e que deixa o filho com os pais e que vem ganhar a vida, vem sobreviver para pagar a educação do filho, mas sobretudo há uma sofisticação enorme a partir dos anos 70, 80, bares, né, exclusivamente para homens, onde essas meninas se oferecem seus serviços. E eu me lembro de ter entrevistado uma moça que inclusive dizia que ela estava aprendendo inglês a pedido do namorado dela, para ela poder, enfim, vender seus serviços para clientes estrangeiros. Então aí é uma outra prostituição ligada muito ao consumo que vai tomar conta do Brasil nos anos 70, 80, por conta justamente dos chamados anos de ouro, nos anos de chumbo, os anos de progresso econômico dentro da ditadura, como bem disse o Daniel Arão Reis. E essas meninas entram nessa trip, nessa viagem, e elas se prostituem, não é para sustentar o filhinho lá no interior, nem o pai e a mãe velho, mas é para comprar carro novo, é para se vestir nas melhores boutiques, é para viajar com o namorado. Quer dizer, é um projeto de vida completamente diferente daquele da pura sobrevivência que a gente teve a oportunidade de ver antes na história. Mary, a Marília Mendes está perguntando se as mulheres tinham noção ou usavam alguma técnica para evitar filhos, quando não existia contraceptivos. Olha, Marília, muito comum, né? Desde sempre. Inclusive, como eu dizia, muito bem pilotado pela igreja, que não deixava escapar absolutamente nada nos confessionários
quem se confessava tinha que contar até os sonhos que tinha tido, se tinha tido sonhos lúbricos, licenciosos, né? E os padres confessores, a gente acha isso nos manuais de confissão que estão na Biblioteca Nacional, perguntavam se o marido tinha tirado o membro da vagina da mulher antes de ejacular. Tirar o membro, né, foi a forma de contracepção mais utilizada durante séculos, até Napoleão, né, e seus exércitos inventarem a camisinha, uma camisinha feita com películas, com membranas de animais, e que era a forma de controle demográfico que nós vamos ter a partir das grandes guerras napoleônicas. Isso acaba chegando aqui ao Brasil, como chegou também a adoração por Napoleão, a moda da bota acima do joelho, que Dom Pedro I vai copiar. Enfim, Napoleão era herói até no interior do Brasil, como os viajantes estrangeiros que percorrem o interior vão poder constatar. Mas o uso da camisinha, ele é mais tardio, ele se difunde com mais dificuldade. Tirar o membro era a maneira mais comum de evitar filhos, e eu lembro que o infanticídio, né, era, não vou dizer a você de uso comum, mas era uma fórmula utilizada também para diminuir o número de crianças numa família, né? E como é que nós sabemos disso? Porque, mais uma vez, os padres confessores perguntam no momento da confissão se a mãe teria rolado por cima da criança enquanto a criança dormia, se a mãe teria deixado a criança perto do fogo para que ela morresse queimada, ou perto da água para que ela morresse afogada. Quer dizer, através dessas perguntas, a gente percebe claramente que haviam formas de controle do tamanho da família, e não há nenhum juízo de valor nisso. Eu lembro sempre, né, que nós, em todas as civilizações, em todas as culturas, somos aqueles que temos que sobreviver. Então o número da família, o número de membros da família, se por um lado nas zonas rurais era fundamentalmente importante, porque eram mais braços na lavoura, nas regiões urbanas, como mostrou o meu querido amigo Renato Venâncio, era bem mais complexo. Então, tanto se entregava, né, nos orfanatos e na Santa Casa de Misericórdia, aquela criança que seria exposta, estava sendo abandonada, também se entregava em portas de igreja, se entregava na casa do pai, que não queria ser identificado. Enfim, isso aí é toda uma história sobre a qual a gente poderia conversar durante horas, mas o controle era feito dessa forma, tirando o membro da vagina, através do infanticídio, sem dúvida nenhuma, e através do aborto, que foi largamente praticado no Brasil desde sempre, sobretudo por mães pobres. Mary, a Ju, ela perguntou, do Santo Ofício teve alguma influência na construção da moralidade sexual? Se sim, de que maneira essa contribuição? Ju, o trabalho do meu querido amigo Ronaldo Vanfas, o trabalho do meu adorado Luiz Motti, fundamentais em mostrar que o Santo Ofício tinha uma preocupação relevantíssima com a questão dos hábitos sexuais na colônia. Tudo bem, perseguiam hereges, perseguiram os judaizantes, perseguiram os cristãos novos, mas correram muito atrás, e basta a gente abrir. Quem tiver que fazer trabalho de final de curso, quem quiser, volto a dizê-lo, levar o assunto mais uma vez para a sala de aula, a gente compra na estante virtual as visitas do Santo Ofício a Pernambuco, à Bahia, ao Grão-Pará, para ver ali a preocupação dos inquisidores com sodomia, né? Com os amores homoafetivos, homens e mulheres também perseguidos, para ver casos que não são percebidos pelo inquisidor dessa forma, mas que a gente vê claramente na descrição do caso, que se trata de uma forma enfim, de exploração de crianças, pedofilia, né? Crianças de 8, 9 anos que são sodomizadas por adultos, e o inquisidor está preocupado com a ejaculação e para onde é que vai esse sêmen, né? E pouco se lixando para a criancinha. Mas nós temos esses casos também. A gente percebe também que há uma liberdade nos corpos, justamente no século XVI, que vai desaparecer. Aí eu estou juntando com aquela pergunta que me foi feita a respeito das relações sexuais entre os casais. Dou um exemplo.
Por exemplo, a gente vê nas denúncias, né, mulheres que confessam ter colocado o membro sexual do marido na boca. E isso gradativamente, à medida que a igreja vai impondo seus valores e vai exigindo que o sexo seja feito apenas numa posição, que é essa posição que a gente chama de missionária, né, perseguindo as demais, no século XVIII nós já vemos mulheres que se separam porque só querem fazer papai e mamãe, não querem ter qualquer outro tipo de relação com os maridos. Então a gente percebe que esse abafamento, essa chapa de chumbo que a igreja tão cuidadosamente vai colocando sobre os casais, desde a visita da Inquisição até os processos do final do século XVIII, ela funcionou. E vai funcionar muito bem no século XIX, onde a mulher, então, passa a ser exclusivamente uma procriadora e tem que se igualar a Nossa Senhora, que foi uma tarefa nada fácil para elas. A Geiane e o Paulo estão pedindo para você comentar sobre os indígenas e as relações entre os europeus e a sexualidade dos indígenas. Como é que isso tinha... você pode falar sobre esse tópico? Olha, eu gosto sempre de esclarecer que eu não sou antropóloga, tá? Então, se vocês dois quiserem, digamos, saber mais sobre isso, eu acho que o ideal seria consultar os antropólogos. Eu me pergunto se hoje, com tantas diferenças tribais, não existiriam, inclusive, diferenças de uma nação indígena para outra. Mas o que nós, historiadores, sabemos? Primeiro, nós sabemos que havia um patriarcado nos povos originários. Sim, senhor, né? Os homens na caça, os homens na guerra, os homens na frente, sempre que um perigo ameaçava, e as mulheres em casa, cuidando das crianças, cuidando dos velhos, plantando, na colheita, na fabricação de alimentos. Havia algum ritual que permitisse os casais se encontrar? Sim. Quando um jovem se interessava por uma jovem, ele ia até o pai dela, né? Havia ali uma conversa, a jovem era entregue e eles iam fazer uma família. Havia castigos para adultério? Sim, rigorosos. As mulheres apanhavam feito boi ladrão e os filhos desse adultério, quando nasciam, eram ou mortos na hora, né, enterrados vivos, ou então mortos depois em rituais. Um filho bastardo não sobrevivia nas nações indígenas, de uma maneira geral, tanto quanto se sabe. Quando os casamentos não funcionavam ou os casais começavam a se aborrecer uns com os outros, eles tinham toda a liberdade de se separar. Tinham toda a liberdade de, enfim, de se separar, sem lucros cessantes nem danos emergentes. A mulher podia procurar um novo companheiro, o homem também. Eu lembro que as chefaturas eram polígamas, né? Isso é muito interessante. E a primeira mulher, vejam que coisa interessante, que respeito, de certa maneira, a mulher. A primeira mulher continuava dormindo dentro da oca ao lado do chefe. As outras também podiam dormir lá, mas quem dormia ao lado do chefe, na rede, numa outra rede, lógico, não cabiam duas pessoas numa rede, mas numa outra rede mais próxima do chefe, era sempre a primeira mulher que tinha que ser obedecida pelas demais. Então era uma forma de poligamia como nós vamos encontrar também em muitas nações africanas, onde o chefe é polígamo, ele tem várias mulheres, mas a primeira, né, aquela que primeiro dá herdeiros ao chefe, que constitui aquela família de base, as outras mulheres elas vão sendo adquiridas mediante trocas, mediante guerras tribais, mediante, enfim, uma série de outras transações, elas devem sempre obediência à primeira mulher. A Grácia está perguntando como era abordada a questão da homossexualidade. Desde o período colonial, perseguida. Luiz Motti tem um trabalho belíssimo sobre o que ele considera o primeiro mártir gay do Brasil, um índio que é colocado numa boca de canhão e é explodido pelos portugueses, isso no século XVI. Através da documentação da Inquisição, a gente vê que as relações homoafetivas eram bastante correntes, né? Eram bastante... A sodomia era bastante praticada e há relações homoafetivas muito estabelecidas, muito casais, né? Quem tratou disso foi Luiz Motti e depois o Ronaldo Vanfas.
casais que saíam às ruas de mãos dadas, ele penteava ele, ela penteava ela, se trocavam presentes, haviam cenas de ciúmes terríveis. Então haviam casais já, mas sempre muito perseguidos pela igreja. Não sei, não conheço documentos que falem da relação da comunidade com esses casais, mas o que nós sabemos é que a partir do século XIX, o homoerotismo entra no radar de quem? Novamente dos médicos. Eu digo sempre, junto com o meu amigo Renato Venâncio, que a melhor pornografia do século XIX não são os romances pornográficos, são as teses de medicina, né? Que vão se debruçar e descrever todos esses casos com uma grande curiosidade, um olhar assim voyeur, muito impressionante. A partir do século XIX, que você já tem comunidades gays muito organizadas aqui no Brasil. Quem estudou isso foi o historiador americano James Green, meu grande amigo também, James Green, que fala como essas comunidades elas tinham os seus lugares de encontro nas praças, como elas se vestiam de uma determinada maneira, como eles se identificavam, né, onde eles se encontravam. Óbvio, tudo sob uma placa de chumbo, tudo escondido, mas já no final do século XIX, quem conta isso é o Gilberto Freire, você já tem grandes figuras do universo gay que atraem, inclusive, para as suas casas, para os seus apartamentos, figuras da política, né? O famoso Panela de Bronze, que dizem que era um rapaz belíssimo que recebia os grandes políticos da República. Então tem essas figuras míticas que vão aparecer, mas sempre as relações homoafetivas muito perseguidas. As mulheres, sobretudo nos anos 40, 50, tinham que fugir de casa, apanhavam, tinham que abandonar filhos. É uma história de muito sofrimento das relações homoafetivas entre mulheres, e a partir, eu diria só, do século XXI, é que essas questões estão sendo analisadas com respeito, com dignidade, com tolerância, e nós encontramos mudanças substantivas, inclusive apoiadas na lei, que é muito importante. A Marilene deixou um tópico aqui, eu não sei se tem um pouco de relação, mas o que determinou que o brasileiro tornasse a fama de canalha? A fama de mal, como dizia Erasmo Carlos, eu gosto mesmo da minha fama de mal. Pois é, Marilena, eu acho que isso é um conjunto de fatores, né? Eu acho que o comportamento público do brasileiro é que hoje nós poderíamos estar aí questionando na política, na corrupção, na roubalheira, na falta de decoro. Infelizmente também a nossa educação não fez o seu papel, os resultados estão aí em toda parte. O Enem é mais um dos exemplos que nós temos, infelizmente, para dar a respeito desse fracasso na educação. Evasão escolar muito alta, gravidez precoce de meninas em muitas regiões do Brasil. Eu diria que é um todo, né? Mas eu apontaria o fato de que nós talvez não tenhamos exatamente vontade de nos conhecer como realmente somos. Porque se nós nos conhecêssemos, se nós nos olhássemos no espelho e nos analisássemos eu diria, com verdade, né? Vendo como nós temos essa dupla personalidade, que é exatamente o fio condutor do curso, a dupla moralidade, como nós somos uns na rua, né, e somos outros em casa, na rua liberais, em casa canalhas, canalha com a mulher, canalha com os filhos, canalha com aquilo que é diferente da gente, racista, homofóbico, machista, né? E falo de mulheres também, viu? Eu digo sempre, o machismo não é absolutamente o privilégio dos homens, muita mulher machista. Então eu acho que se nós tivéssemos consciência de quanto nós temos essa dupla moralidade e que nós não conseguimos ser como somos na vida pública, legais, topando tudo, achando graça em tudo, bonzinhos, né? E chega em casa e viramos essa coisa esquisita, eu acho que essa consciência seria de fundamental importância para a gente começar a mudar. Mary, para a gente poder encerrar, última pergunta. Para quem é o curso? Só para historiador, para professor? Não. Eu saí da Universidade de São Paulo
Eu conto isso com muito carinho, porque eu adorei os 12 anos que passei lá dando aula. Eu saí para poder falar para o grande público. E graças a Deus tenho conseguido, porque o curso ele vai interessar a toda a área de psicologia, psicologia infantil, de adulto, psicanálise. Ele vai interessar médicos, porque nós falamos muito de medicina. Ele vai interessar a juristas, porque a questão da violência familiar e da violência contra a mulher e da violência contra a diferença, né, está presente no curso também. Ele é importante para quem é historiador da arte, porque nós vamos falar de pintura, nós vamos falar de fotografia, e quem gosta de música, nós vamos falar de música também, de cinema. Então, esse é um projeto que eu tenho desde que eu saí da Universidade de São Paulo, de poder falar para todo mundo que gosta de história. Tanto é que eu abro sempre aí os nossos encontros, me dirigindo a você que gosta de história. Você pode ser qualquer pessoa e pode ser alguém também que esteja em casa, né? Que simplesmente seja uma dona de casa, que seja um aposentado, um motorista de táxi. Eu tive um programa durante 6 anos na rádio, na CBN do Rio de Janeiro. Quem mais admirava e quem mais conversava comigo eram os motoristas de táxi. Então todo mundo que gosta de história é para essas pessoas que é com elas que eu quero conversar, é para elas que eu me dirijo. Bom, então vamos encerrar. Vou só aparecer um pouquinho para dar o último recado. Então, pessoal, agradecer a todo mundo que participou. A comunicação continua através do grupo VIP e a gente vai ter certificado. Informação dos módulos, o dia, data dos encontros, tudo que vocês precisam saber vai estar através do grupo VIP. Quem não estiver participando, clica no link da bio. Então, acho que a gente pode encerrar. Agradecer a todo mundo que participou. Obrigada, gente. Espero ver vocês, espero conversar com vocês, que a gente tenha oportunidade de troca. Porque para mim a vantagem desses cursos é que eu aprendo mais do que eu passo para vocês. Vamos estar juntos para todo mundo aprender sorrindo, que é muito bom. Então, segunda-feira, 13 de novembro, início das inscrições. Tchau, tchau, valeu!